Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lígia Fiedler e na aula de hoje nós vamos fazer o amigurumi Bruno do filme Encanto. O nosso personagem ele ficou com 18 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de profundidade. Ele para em pé. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar para adquirir o PDF dessa receita. Então, vamos para a lista dos materiais. Nós vamos precisar de uma agulha de crochê no tamanho 2,5, uma tesoura, agulha de tapeceiro, alfinetes, cola universal ou cola para artesanato, linha amigurumi na cor organza para fazer o detalhezinho da boca, na cor branca para fazer o detalhezinho em volta do olho, a cor periquito para fazer a túnica dele. A roupa a gente fez com a cor brigadeiro, o cabelo com a cor preta e a pele com a cor chantilly. Vamos precisar também de enchimento. Eu vou iniciar crochetando as pernas. Para isso eu vou utilizar a linha na cor preta e eu vou fazer um anel mágico, tá? Para quem não sabe fazer um anel mágico, eu pego aqui, seguro o final do fio, dou uma voltinha no dedo, assim para criar um X, tá? Aí eu passo no meio dessa voltinha que a gente deu aqui, puxo o fio de baixo e prendo ele, tá? Esse vai ser o nosso anel mágico, ó. Aí eu tiro o dedo e ele fica assim, tá? Agora eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Então eu seguro ele aqui e faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu pego esse restinho de fio aqui que sobrou, puxo até fechar o lacinho e fechar aqui o nosso anel mágico. A carreira número 2, a gente vai fazer de aumentos em toda a volta, tá? Então, eu entro aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez antes no anel mágico, passo o meu fio, faço um ponto baixo e eu vou trabalhar aumento em cada pontinho do anel mágico, tá? Aqui eu fiz o meu primeiro aumento, agora eu marco meu primeiro ponto com marcador, entro no segundo pontinho, faço mais um aumento, entro no terceiro pontinho, faço mais um aumento, entro no quarto pontinho, faço mais um aumento, tá? Eu entro aqui no quinto pontinho, faço mais um aumento, entro no sexto pontinho e faço mais um aumento. Finalizamos a nossa carreira aqui de aumentos em toda a volta. A carreira número 3, nós vamos fazer de um ponto baixo e um aumento em toda a volta, totalizando 18 pontos. Então, um ponto baixo e no próximo pontinho, um aumento. Eu marco meu primeiro ponto. Essa carreira toda a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. 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 Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer a sola do nosso calçado, tá? Vou puxar melhor aqui a nossa linha aqui do anel mágico para fechar bem o círculo aqui no meio, tá? Então, a carreira número 4, a gente vai fazer a sola do calçado fazendo ponto baixo sobre ponto baixo em FLO.
FLO é pegando somente a alcinha da frente, tá? Ó, aqui são as duas alcinhas, então eu vou passar somente na alcinha da frente e faço um ponto baixo, tá? Vou passar somente na alcinha da frente e faço meu ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos em FLO, vou marcar meu primeiro ponto, vou fazer essa carreira aqui junto com vocês. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora eu vou cortar o excesso do fio para depois a gente fazer o arremate, tá? Puxo o fio. Aí, a gente fez esses pontinhos em FLO, tá? Aí, acabou sobrando na carreira número 4 os pontinhos de a alcinha de BLO, tá? Então, agora, ó, a gente acabou de fazer os pontos em FLO, agora a gente vai usar a alcinha que sobrou, que é a alcinha de trás, e vai fazer os pontos em BLO. Então, eu passo aqui na alcinha que sobrou, e agora a gente vai fazer a troca de cor. Nós vamos usar a cor chantilly para fazer a pele do nosso amigurumi Bruno. Então, eu venho aqui, puxo pela alcinha e faço uma laçada, tá? Aí, eu venho aqui e faço uma correntinha, tá? Dessa forma, eu prendi o meu fio. Aí, eu passo novamente no primeiro ponto, no mesmo pontinho, e faço um ponto baixo. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Entro na alcinha seguinte, faço o segundo ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, na carreira número 5, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou tirar o meu marcador aqui da carreira de baixo, né? Então, passo aqui no primeiro ponto em chantilly que a gente fez. Aqui eu começo a contar. 1, 2, 3. Marco o meu primeiro ponto. Vou fazer toda essa carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, um total de 18 pontos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A próxima carreira vai ser a carreira 6. A gente vai fazer 3 pontos baixos, 6 diminuições e 3 pontos baixos. 3. Fiz 3 pontos baixos, marco meu primeiro ponto. Agora eu vou fazer 6 diminuições. 1, 2, 3,
4, 5. Vai, escapou meu fio, vou refazer aqui. 5, 6. Agora, faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. A próxima carreira, a carreira número 7, nós vamos fazer de ponto baixo sobre ponto baixo, só que nós vamos trocar de cor. Então, para fazer a troca de cor, eu sempre abro o último ponto, fico com as duas alcinhas na agulha, pego a cor nova, laço a cor nova, passo pelo último pontinho, aí eu pego esse restinho de fio que sobrou aqui e amarro com a cor anterior, que é a cor chantilly. Faço 2 nós. Agora o fio tá bem firme, tá bem preso. Eu posso cortar o fio chantilly. E a gente vai continuar fazendo uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo na cor brigadeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou pegar a tesoura e vou colocar esses restinhos de fios aqui pra dentro da peça, pra não ficar me atrapalhando na hora de fazer o crochê. A carreira número 8, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, mas em BLO, que é pegando somente a alcinha de trás. 2, 3. Nessa alcinha que tá sobrando aqui, a gente vai fazer a barra da calça depois, tá? Por isso que a gente tá fazendo esse ponto em BLO. Finalizei aqui a carreira. Agora, a carreira número 9, 10 e 11, nós vamos fazer de ponto baixo sobre ponto baixo, um total de 12 pontos em cada carreira. Eu vou fazer a carreira 9, 10 e 11, sem segredo nenhum, tá? Só ponto baixo sobre ponto baixo, e no final da carreira 11 eu retorno aqui com vocês. Façam aí também, que daqui a pouco a gente se encontra. Finalizei a carreira 11. Agora, a gente vai fazer 2 pernas iguais, tá? Eu já fiz a minha primeira, ó, ficou assim. A primeira perna, a gente corta o fio aqui e arremata o fio aqui em cima e arremata o fio aqui embaixo. Como eu fiz nessa aqui, eu arrematei aqui em cima e aqui embaixo. Porém, na segunda perna, a gente não vai arrematar, porque a gente vai fazer a união das 2 pernas com o fio. Então, na segunda perna, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Puxa um pouquinho o fio aqui para ele não escapar, que agora a gente vai fazer o arremate desse fio aqui embaixo. Vou ensinar vocês a fazer o ponto falso. É um pouco ruim de enxergar na cor preta, né? Mas vamos tentar aqui. Ó, o fio tá saindo desse último ponto, tá? Então, o próximo ponto, que é esse, a gente vai pular. Eu entro aqui, passo pelas 2 alcinhas do ponto seguinte, passo o fio. Eu volto aqui da onde o fio saiu
e entro pela alcinha de dentro, tá? Aí eu puxo, vou puxando até o nozinho aqui, o ponto, ficar do mesmo tamanho dos outros, tá? Aí, ficou do mesmo tamanho, eu volto aqui e passo pelo pontinho que a gente pulou, que era o ponto seguinte, né? A gente pulou um ponto, lembra? Esse ponto a gente passa agora. Aí, eu volto o fio aqui pro meio da peça, pra parte de baixo aqui, porque a gente vai fazer o arremate. A gente vai fazer o nozinho pra esconder o fio. Tá? Faz aqui um nó. Escapou meu fio da agulha. E a gente passa num pontinho qualquer e joga esse restinho de fio aqui pra dentro da peça, tá? Aí a gente já aproveita, ó, só explicar aqui pra vocês, ó. Essa parte aqui que a gente fez 6 diminuições é a parte da frente do pé, tá bom? Então, a gente deixa essa parte da frente aqui e dobra a peça mais ou menos aqui no meio, porque agora a gente vai fazer o detalhe do chinelo. Aí a gente corta um pedaço de fio aqui na cor preta, mais ou menos uns 30 centímetros, passa na agulha de tapeceiro. Aí eu vou entrar aqui num pontinho qualquer, tá? E saio aqui embaixo, na última carreirinha preta, mais ou menos no meio do pé, tá? Aí eu conto aqui 3 pontinhos pro lado, 1, 2, 3, e 2 pontinhos pra cima, tá? E volto aqui pro mesmo buraquinho que a gente fez aqui, que a gente entrou aqui no meio, tá? Eu vou passar 2 vezes nos mesmos pontinhos, tá? Pra fazer a alça do chinelo. A mesma coisa pro lado de cá, conta 3 pontos, 1, 2, 3 e 2 pontos pra cima, 1, 2. Aqui. Sai aqui embaixo. Novamente, para fazer a alça dupla, e a gente volta aqui a sair pelo pontinho que a gente começou a fazer o bordadinho, tá? Eu pego essas duas partes, faço um nó bem firme, corto o excesso do fio e eu vou empurrar esse nó para dentro da peça. Tá? Aí, como nessa perninha aqui eu cortei o fio, aí eu já fiz essa parte da barra da calça, tá? Mas como na outra perninha a gente não vai cortar o fio, então a gente vai continuar fazendo aqui o corpinho do nosso amigurumi e depois a gente retorna aqui para fazer a parte da barra da calça nessa perninha, tá? Agora a gente vai fazer o corpinho, tá? Então, a gente fez aqui 4 pontos baixos a mais, né? Na segunda perninha. Aí, dobrando no meio, o último pontinho tá bem aqui na lateral da peça, tá? Aí, a gente vai pegar a outra perninha, vai fazer a mesma coisa, vai dobrar no meio aqui, ó. Dobra no meio. Aí, a gente passa no pontinho bem na lateral e volta aqui pra outra perninha, pra segunda perninha,
e passa pelo próximo pontinho e faz um ponto baixo, tá? Esse vai ser o primeiro ponto baixo da carreira 12. Marquei aqui o primeiro ponto baixo. Aí agora uma observação, ó. Essa é a parte da frente do nosso amigurumi, tá? E essa é a parte de trás, tá? Na parte de trás que a gente vai deixar sempre todas as emendas, né? As emendas do nosso amigurumi. Então, como a gente tá iniciando a carreira 12 do lado de cá e vai ter emenda daqui a pouco, né? Porque a gente vai ter que fazer uma troca de cor. Eu vou iniciar aqui pela parte de trás, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vou para outra perninha, vou fazer 12 pontos em cada perna. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá? Carreira, então, 12 de 24 pontos baixos. Agora, a carreira 13, 14 e 15 também vai ser de 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui essas 3 carreiras a mais e já retorno com vocês no final da carreira 15. Finalizei a carreira número 15, agora a gente vai começar a colocar enchimento na peça. Então, eu vou pegando de pouquinho em pouquinho. Eu posso utilizar um pincel velho para colocar o enchimento em pequenas extremidades, né? Em pequenos espaços, digamos assim. Se a peça ficou muito apertadinha, eu pego o pincel e coloco o enchimento. Mas essa aqui tá tranquila de colocar com o dedo. Agora eu vou continuar na carreira 16. A gente vai fazer pontos em BLO. BLO é pegando somente a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4. Vou marcar o meu primeiro ponto. Vou fazer toda essa carreira aqui em BLO. No final da carreira eu volto com vocês. Carreira número 17, nós vamos fazer de 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 18 pontos. 2 pontos baixos, marco meu primeiro ponto e agora eu faço uma diminuição. Novamente 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir esse mesmo processo em toda essa carreira. No final eu volto aqui com vocês. Agora a carreira 18, 19 e 20 vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo. Total de 18 pontos em cada carreira. Opa. Fiz 3 pontinhos, marco meu primeiro ponto. Vou fazer essas 3 carreiras aqui, 18, 19 e 20.
No final da carreira 20 eu volto com vocês. Carreira 21 vai ser de um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta, totalizando 12 pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Marco o meu primeiro ponto. Novamente, um ponto baixo, uma diminuição. Vou repetir esse mesmo processo aqui em toda a volta e já retorno com vocês. Agora, a carreira 22, nós vamos fazer a troca de cor. Vamos trocar para a cor chantilly. Aí eu abro aqui o meu último ponto. Peguei a cor chantilly. Dou uma laçadinha, finalizo o último ponto com a cor nova. Aí eu pego o restinho de fio da cor chantilly e amarro com a cor brigadeiro. Quando estiver bem firme, eu corto o excesso do brigadeiro. E agora a gente vai fazer ponto baixo em BLO, usando somente a alcinha de trás na cor chantilly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? A próxima carreira vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Peraí que puxei o fio errado aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer agora um ponto baixíssimo só pra gente finalizar aqui o fio. E agora a gente vai cortar o fio necessário pra gente fazer a costura depois do corpinho com a cabeça, tá? A quantidade que eu uso é 3 voltas em volta do trabalho, tá? 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Essa quantidade de fio é suficiente pra gente fazer a costura da cabeça depois, tá? Puxo o excesso do fio aqui e vou completar essa peça com enchimento. A gente vai fazer agora a barra da calça, de uma das perninhas, né, que a gente não fez antes. Então, eu pego aqui a cor brigadeiro, venho aqui na parte de trás do nosso amigurumi,
Passo aqui numa alcinha que sobrou da carreira número 8. Passo a alcinha na alcinha aqui, dou uma laçada, né? E faço uma corrente para segurar o ponto. Agora, vou puxar bem aqui o fio. Agora a gente passa no mesmo pontinho e faz o nosso primeiro ponto baixo. Eu vou colocar esse fio aqui rente aonde a gente vai fazer o crochê, que a gente já vai fazer o arremate junto, tá? Então, eu coloco o fio aqui, seguro ele, passo no próximo pontinho, envolvo o fio, né, que tá sobrando aqui, pra fazer o arremate, e faço o segundo ponto. Eu passo no próximo pontinho da peça, faço o terceiro ponto baixo. 4. Agora, eu dou uma puxadinha nesse fio, corto o excesso, aí esse fio vai entrar aqui pra dentro desse crochê e não vai dar pra perceber que ele tá escondido ali, tá? Que ele vai ficar bem camuflado. Sigo aqui fazendo um ponto baixo em cada alcinha que sobrou. Vai escapar meu fio. Fiz o último pontinho, aí eu entro aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez e faço um ponto baixíssimo, só pra gente unir os dois lados. Eu corto o excesso do fio aqui pra gente fazer o arremate depois com a agulha de tapeceiro. Vou até fazer agora já o arremate. Passo a linha na agulha. Espera aí que ele desfiou o fio. Tá? E eu simplesmente entro aqui em algum pontinho, puxo o fio. Vou passar numa alcinha para fazer um nó. Tá? Nó feito. Entro aqui novamente na peça. Saio do outro lado, puxo bem e corto o excesso do fio. Aí eu dou uma apertadinha e esse fio vai entrar para dentro da peça, tá? E a gente vai ter um arremate bem legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na alcinha da carreira 16. A gente vai virar aqui então pro lado de trás, nas costas do nosso amigurumi, passamos por uma alcinha. Tá? A gente tá usando a alcinha que sobrou da carreira 16, tá? Que a gente fez ela em BLO, agora a gente vai fazer os pontos em FLO, que é usando a alcinha que sobrou, que seria a alcinha da frente. Tá? Passei o fio, fiz uma correntinha para segurar o fio, volto aqui no mesmo ponto e faço o primeiro ponto baixo. Entro na segunda alcinha, já aproveito e arremato junto o fio que sobrou aqui da nossa emenda, né? Vou seguindo fazendo um ponto baixo em cada alcinha que sobrou,
pra gente fazer a barra da blusa. Fiz aqui o nosso último pontinho, aí eu passo novamente pelo primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, só pra gente unir as duas partes. Eu corto aqui o excesso do fio, deixo um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate. Com a agulha de tapeceiro, passo aqui na agulha, né? Passo o fio na agulha. E vou arrematar passando por um fio, passando aqui por uma alcinha, tá? Por um nozinho, né? Um pontinho, quer dizer. Aí eu faço um nó. E esse fio a gente vai jogar aqui pra dentro da peça e sair do outro lado. Eu puxo bem, corto o excesso do fio, dou uma apertadinha pro fio entrar dentro da peça. Aí eu já aproveito e corto aqui também aquele restinho de fio que a gente arrematou. Eu dou uma ajeitadinha. Agora a gente vai crochetar os braços. Então eu vou utilizar a cor chantilly, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel eu vou fazer 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo o fio, fecho o anel. Carreira 2, 3 e 4. A gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Um total de 8 pontos em cada carreira. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto e faço o primeiro ponto baixo da carreira 2. Primeiro ponto baixo, 2, 3. Vou fazer aqui essas 3 carreiras. No final da carreira 4, eu volto com vocês. Finalizei a carreira 4, a carreira 5 a gente vai trocar de cor. Então, eu abro aqui o meu último ponto, pego a cor nova, que agora, no caso, vai ser a cor brigadeiro. Finalizo o último ponto com a cor nova. Aí eu pego esse restinho aqui da cor brigadeiro e amarro junto com a cor chantilly. Faço 2 nós. E corto o excesso do fio da chantilly, porque a gente não vai mais usar essa no braço. Aí eu continuo aqui fazendo ponto baixo em toda a volta. 8 pontos nessa carreira. Esses restinhos de fio aqui, eu posso pegar tesoura e enfiar aqui dentro da peça, tá? Para não ficar atrapalhando no nosso crochê. Então, essa carreira vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo.
8 pontos nessa carreira. Finalizei os 8 pontos baixos. A carreira número 6, a gente vai fazer ponto baixo em BLO, que é usando somente a alcinha de trás. 1, 2, vou marcar o meu primeiro ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, da carreira 7 até a carreira 10, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Total de 8 pontos em cada carreira, tá? 1, 2, 3. Vou fazer aqui até a carreira 10. No final da carreira 10, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da carreira número 10, agora a gente vai dobrar a peça no meio e nós vamos fechar ela com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, dou aqui 3 voltas em volta do trabalho, corto o excesso do fio. Aqui eu cortei a quantidade suficiente para a gente fazer a costura da peça. Agora, a gente vai fazer a barra aqui da blusa, da manga, né? Aí, eu entro aqui numa alcinha, daquela que sobrou da carreira 6. E puxo novamente o fio brigadeiro. Faço uma correntinha para segurar o fio. Entro novamente na mesma alcinha e faço o primeiro ponto baixo. Tá? Vou fazer um ponto baixo em cada alcinha que sobrou. Já aproveito e arremato esse fio junto. Eu corto o excesso do fio aqui, do arremate. Entro aqui no primeiro ponto que a gente fez. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu corto um pedacinho de fio só pra gente fazer o arremate. Eu passo a linha na agulha de tapeceiro. E escondo o fio. Agora, eu faço um nozinho. E escondo esse fio dentro da peça. Puxo bem, corto o excesso, dou uma apertadinha para o fio entrar dentro da peça. A gente vai precisar fazer 2 braços iguais. Eu já fiz os meus 2, façam vocês aí também, e daqui a pouco a gente já volta. Agora, a gente vai crochetar a túnica, esse lencinho verde, né, que ele tem por cima da roupa. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 31 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar aqui na lateral dessas correntinhas, tá? Então, a gente vai pular o primeiro ponto e vamos voltar fazendo 30 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5.
Fiz os 30 pontos baixos, agora cheguei aqui no final. Eu vou subir uma correntinha e vou virar o trabalho, porque a gente vai trabalhar em pontos de vai e vem, tá? Então, agora a gente vai fazer novamente 30 pontos baixos. 1, 2, 3. No final da carreira aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, da segunda carreira, né? Agora é a terceira carreira. A gente vai novamente fazer um ponto baixo, virar o trabalho, e essa carreira a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer ela junto com vocês. Nós vamos iniciar fazendo 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar 10 pontos aqui da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no 11º a gente entra e faz mais 10 pontos baixos, tá? Ó, vai ficar esse vãozinho aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Agora a gente vai virar novamente o trabalho, então a gente faz um ponto baixo, vira o trabalho. Novamente, vamos fazer 30 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos fazer 10 pontos nas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais 10 pontos baixos. 2, 9, 10. E a última carreira, carreira número 5, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e completa com 30 pontos baixos. Vou fazer os 30 aqui, no final da carreira eu volto com vocês. E agora, para dar um acabamento, a gente vai fazer ponto baixo em toda a volta da túnica, tá? Então, aqui na lateral, para fazer a volta, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, tá? Eu vou só marcar aqui, onde foi que eu comecei a fazer a voltinha, pra gente chegar aqui no final depois. Tá? Vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo em toda a volta, só para dar um acabamento legal na peça.
Novamente aqui na voltinha, eu dou 2 pontos no mesmo pontinho, só para fazer a curva, né? A voltinha. Aí eu já aproveito para arrematar esse restinho de fio aqui junto com o crochê. Tá? Eu vou fazendo aqui. Quando eu chegar aqui na lateral de baixo, para finalizar, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui na lateral, onde a gente começou a fazer os pontos baixos em volta. Eu vou cortar um pedacinho de fio, puxar e vou fazer o arremate. Passar no pontinho do lado, só para fechar esse buraquinho aqui para ficar retinho, tá? Aí eu passo aqui por um pontinho do meio e vou fazer um nó. Depois que eu fiz o nó, eu vou passar por vários pontinhos. Isso tudo aqui na parte de trás da nossa peça, tá? A parte da frente eu vou deixar sem emendas. Então, eu passo por alguns pontos, puxo o fio e corto o excesso, ó. O fio vai ficar escondido aqui, tá? Então, assim ficou a nossa túnica. Agora, a gente vai crochetar a cabeça, tá? Nós vamos iniciar ela fazendo 12 correntinhas. Prendi o meu fio, agora eu faço 12 correntes. 1, 2, 3, 12. Nós vamos trabalhar aqui em volta dessas correntinhas, tá? A primeira carreira, a gente vai, então, pular esse primeiro ponto. No segundo ponto, a gente vai fazer um aumento. Fiz um aumento, vou marcar o meu primeiro ponto com o marcador. Agora, a gente vai seguir fazendo 9 pontos baixos na base. 1, 2, 9. No último ponto aqui da base, a gente vai fazer 4 pontos baixos no mesmo ponto, para fazer a curva, tá? Para fazer a voltinha. 2, 3, 4. Agora, novamente, 9 pontos baixos na base. E no último pontinho, que na verdade são 2 pontinhos, né? A gente faz um aumento. Essa, então, foi a carreira 1. A gente finalizou ela com 26 pontos baixos. Na carreira 2, a gente vai fazer 2 aumentos, 9 pontos baixos, 4 aumentos, 9 pontos baixos e 2 aumentos, totalizando
4 pontos. Então, eu inicio fazendo 2 aumentos. Já fiz o primeiro aumento, marco o meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer os 9 pontos baixos. Aqui na ponta, eu vou fazer 4 aumentos. Fiz 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. Novamente, 9 pontos baixos na base. 3. 9 e 2 aumentos. Carreira número 3 vai ser de um ponto baixo e um aumento 2 vezes, 9 pontos baixos, um ponto baixo e um aumento 4 vezes, 9 pontos baixos e 2 vezes um ponto baixo e um aumento. Já fiz uma vez aqui um ponto baixo e um aumento. Vou fazer mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Agora, 9 pontos baixos. Agora, 4 vezes um ponto baixo e um aumento. Agora, 9 pontos baixos. E para finalizar, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Agora, da carreira 4 até a carreira 17, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Um total de 42 pontos em cada carreira, tá? Três. Marco meu primeiro ponto, eu vou fazer até a carreira 17 e já retorno com vocês. Finalizei a carreira 17. Agora aqui eu já fiz a marcação dos olhos, onde a gente vai colocar os olhos com trava número 15. Eu contei daqui de baixo, da base, né, das correntinhas, eu contei entre a carreira 9 e 10, tá? Entre a carreira 9 e 10, a gente vai colocar os olhos. E eu marquei aqui com 6 pontos de distância, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância. Eu vou vir aqui, marcar, para não perder, né, o buraquinho. Pego o meu alargador de ponto, dou uma largadinha no ponto e passo o olho. Mesma coisa do outro lado. Se você não tiver um alargador de ponto, você pode usar ou a tesoura ou um pincel
com a parte de trás, ó, de um pincel, você consegue alargar também. Ou um lápis, né, a ponta do lápis. Não precisa ser exatamente essa peça aqui. Esse personagem, o Bruno, ele tem os olhos bem juntinhos, tá? Por isso que a gente vai fazer os olhos dele assim, bem juntinhos, tá? Aí eu dou uma olhadinha aqui pra ver se tá bem centralizado, antes de colocar a trava, né? Se eu achar que tá tudo ok, que tá bem centralizado, eu venho aqui e coloco a trava. Mesmo colocando a trava, eu gosto de queimar a pontinha aqui da trava para não correr o risco do olho se soltar mesmo assim, tá? E até quando a gente coloca o enchimento, com a trava mais achatadinha, o olho acaba ficando mais ajeitadinho, tá? Às vezes você empurra o enchimento e ele enrosca na trava e acaba, ó, a diferença entre um e outro, né? Esse aqui acaba enroscando às vezes o enchimento e o olho fica torto. Aí fazendo dessa forma aqui, não tem perigo de escapar e nem de atrapalhar na hora de colocar o enchimento, tá? Faço nos dois lados, né, nos dois olhos. Dou uma apertadinha com o próprio isqueiro. Pronto. Agora a gente vai continuar fazendo o crochê aqui da cabeça e a gente vai iniciar fazendo as diminuições. Então, a carreira 18 vai ser de 5 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 36 pontos. 5 pontos baixos, 1, 2, 3. Primeiro eu vou marcar o meu primeiro ponto. 4, 5 e uma diminuição. Tá? Vou repetir esse mesmo processo várias vezes até finalizar a carreira e já retorno com vocês. Agora a carreira 19, eu vou fazer de 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 30 pontos. Fiz 4 pontos baixos, marco meu primeiro ponto e faço a diminuição, tá? Eu vou repetir isso por toda essa carreira. Quando chegar no final, eu volto aqui com vocês. Próxima carreira, número 20, vai ser de 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 24 pontos. 3 pontos baixos, marco o meu primeiro ponto e faço uma diminuição. Vou fazer a mesma coisa em toda essa carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final da carreira eu volto aqui com vocês. Carreira 21 vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 18 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir esse mesmo processo em toda essa carreira e já retorno aqui com vocês. Antes de continuar aqui, eu vou puxar um pouco o fio e vou colocar enchimento na peça. Então, eu pego de pouquinho em pouquinho e vou colocando dentro da peça para acomodar bem.
Agora eu vou continuar aqui a carreira 22. A gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir isso por toda essa carreira. No final eu volto aqui com vocês. A última carreira agora vai ser a carreira 23 e a gente vai fazer diminuição por toda a volta. Vai ser o total de 6 diminuições, totalizando 6 pontos baixos. Agora eu corto um pedacinho de fio aqui, pra gente fazer o anel mágico invertido e finalizar essa cabeça. Então eu passo o restinho do fio aqui na agulha de tapeceiro. Agora eu vou passar por todas as alcinhas de fora, tá? Ó, passei por todas as alcinhas, agora eu pego e puxo. Aí fechou a nossa peça. Eu dou uma ajeitadinha aqui pra ficar mais bonitinho. E faço um nó. Aí eu entro num pontinho do lado do nó e insiro esse nó pra dentro da peça. Corto o excesso do fio e dou uma apertadinha para dar uma ajeitada nessa cabeça. A gente vai começar agora a fazer a caracterização do nosso amigurumi. Então eu vou usar aqui um pedaço de fio da cor branca para fazer o detalhe do olho. Tá, vou fazer o detalhe do olho aqui em volta. Eu passo aqui num lugar qualquer. Aí eu saio aqui pertinho do olho, deixo um pedaço de fio aqui para fazer o arremate. E eu vou envolver esse olho aqui, tá? Ó, eu vou vir de uma diagonal, ó. Eu vou repetir uma coisa que eu repito em todas as aulas, tá? Aqui é a metade do olho, né? Aqui é a outra metade do olho. Assim é a diagonal do olho. Assim é a diagonal do olho. Então, vamos imaginar aqui a diagonal do olho, tá? Eu saí nesse aqui, nesse pontinho, e imagino uma linha reta aqui para o outro lado. Acho que aqui tá ok. Aí eu já vou indo aqui pro outro lado, para entrar e fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Eu entro no mesmo lugar, do lado de cá. E finalizo aqui. Saindo no mesmo lugar onde a gente iniciou fazendo esse bordado, tá? Bordadinho do olho.
Então, a gente dá uma olhadinha aqui primeiro, para ver se os dois lados estão iguais. Tá? Aí, eu faço um nó. Vou cortar o excesso do fio. E com a ajuda da agulha, eu empurro esse nó para dentro da peça. Ó, eu puxei demais e a linha entrou embaixo do olho, tá? Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui para ela sair. Tá? Agora a gente vai fazer o nariz com a cor chantilly, mesma cor da pele. Eu entro aqui no lugar aleatório também e saio nessa linha aqui, que é a última linha do olho, tá? Ó, essa linha aqui. Deixa um pedacinho de fio aqui para depois a gente fazer a amarração, o arremate, né? E eu vou passar várias vezes no mesmo ponto. Três, quatro, acho que 5 já tá bom. Aí eu volto aqui e saio pelo mesmo pontinho onde eu comecei a fazer o crochê. Crochê não, o bordado. Faço um nó, corto o excesso do fio e com a agulha eu empurro o nó para dentro da peça. Para fazer a boca eu vou utilizar um pedacinho de fio na cor organza, mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem aí, tá? Só não uma cor muito vermelha, por ser uma boca, né, masculina, às vezes o vermelho vai acabar deixando meio afeminado. Então eu usei uma cor mais neutra. Vou deixar um pedacinho de fio aqui para fazer o arremate. Eu saí aqui 3 quadradinhos embaixo do nariz e descendo retinho aqui onde a gente iniciou fazendo o nariz, a gente desce retinho 3 quadradinhos, tá? Aí eu conto pra cá 4 quadradinhos e subo um, tá? Aí eu saio aqui no mesmo lugar, porque a gente vai fazer a boca dupla, tá? Venho pra cá e eu desço aqui em diagonal nesse último pontinho, porque eu quero dar um movimento nessa boca, tá? Então eu venho aqui, envolvo os 2 fios e dou uma puxadinha. Viram que a boca ficou um leve sorrisinho, né? Fica mais bonito. Aí eu volto aqui onde a gente começou a fazer o bordado. Aí eu dou uma ajeitadinha, dou uma puxadinha e faço um nó. Corto o excesso do fio e com a agulha eu empurro esse fio para dentro da peça. Agora a gente vai utilizar a cor preta para fazer os cílios e também a sobrancelha.
Então, eu entro aqui num lugar aleatório e saio na diagonal de cima, do lado de dentro, perto do nariz, né? Pra fazer o bordadinho em volta do olho. Deixo um pedacinho de fio aqui pra fazer o arremate. Deixa eu ver. O Bruno, ele tem uma cara meio de assustado, né? De medroso. Então eu vou fazer como se fosse com uma cara mais assustadinha, assim, com medo. Uma cara mais sensível, né? Ó. Aí eu venho aqui pro outro lado. Faço a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Aí eu dou uma olhadinha pra ver se ficou reto, se ficou igual. Tá? Saí aqui, então, na parte de cima, dá 2 quadradinhos e meio pra cima do olho. E rente essa linha aqui, o início do olho, né? Aí eu desço 1, 2 quadradinhos e entro aqui nessa linha, rente né, a mesma linha que a gente fez a finalização aqui dos cílios. Aí eu já venho aqui pro outro lado, já tento sair no quadradinho certo. Tá, agora eu vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Tento sempre, ó, aqui é o início da sobrancelha, sempre seguir a mesma linha, tá? Aqui é o final da sobrancelha, eu sigo sempre a mesma linha. Aí eu volto aqui, onde a gente começou a fazer o bordado. Eu vou puxar e vou dar uma olhada pra ver se ficou legal. Tá? Gostei. Vou pegar, vou dar um nó nessa linha e vou cortar o excesso. Eu empurro esse nó para dentro da peça. Caracterização do rosto ok, agora a gente vai fazer o cabelo. Agora eu vou crochetar o cabelo. Então, para iniciar, eu vou fazer um anel mágico com 6 pontos. Fecho o anel. Carreira número 2. A gente vai fazer aumento em toda a volta. Então, 2 pontinhos em cada ponto de base. Fiz o meu primeiro aumento, agora eu vou marcar o meu primeiro ponto. Carreira número 3 vai ser de um ponto baixo e um aumento em toda a volta, totalizando 18 pontos, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer essa carreira aqui de um ponto baixo e um aumento e já retorno com vocês. Na carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento
totalizando 24 pontos. Vou terminar essa carreira aqui, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, e já retorno com vocês. Agora a gente vai começar a fazer as mechas, tá? A gente vai fazer uma mecha com 16 correntes, voltando 15 pontos baixos. Vamos fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta mecha. Nós vamos fazer 10 correntinhas, voltando, fazendo 9 pontos baixos. A sexta mecha, a gente vai subir novamente 16 correntinhas e voltar fazendo 15 pontos baixos. Aí da sétima até a 24ª mecha, nós vamos subir 21 correntinhas e voltar fazendo 20 pontos baixos, tá? Eu vou fazer algumas partes aqui com vocês. Ó, a gente vai começar subindo 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu volto fazendo, né? Eu pulo o primeiro pontinho, aí no segundo começo fazendo um ponto baixo. E vou indo, cada pontinho um ponto baixo, totalizando 15 pontos. Quatorze, 15, aí eu volto aqui pro centro, para a base, entro no próximo pontinho da base e faço um ponto baixíssimo, tá? A gente fez a primeira mechinha de 16 correntes com 15 pontos baixos, voltando. Agora a gente vai fazer 4 mechas subindo 10 correntinhas, tá? E voltando, fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente volta fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Volta aqui para base, entra no próximo pontinho e faz um ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer mais 3 mechinhas igual a essa aqui, tá? Ao todo são 4. Eu vou fazer mais 3 e já retorno com vocês. Então, aqui eu já finalizei a quinta mecha, tá? A primeira mecha é um pouco mais comprida, 4 mais curtas. Agora, né, eu finalizo essa quinta mecha fazendo um ponto baixíssimo na base. E agora a gente vai fazer uma mecha igual a essa primeira aqui, com 16 pontos baixos, tá? Com 16 correntinhas, corrigindo, né? 1, 2, 3, 6, 10, 15, 16. Agora eu volto fazendo 15 pontos baixos.
finalizo ela vindo aqui para base, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Essa aqui foi a 6ª mecha. Agora, da 7ª até a 24ª mecha, a gente vai subir 21 correntinhas e voltar fazendo 20 pontos baixos. A gente vai fazer isso em toda essa volta aqui. Quando eu chegar aqui no final, na última mechinha, eu retorno aqui com vocês, tá? Façam aí também. Finalizei aqui a última mecha. Eu venho aqui pro pontinho da base, faço um ponto baixíssimo, corto um pedacinho de fio, puxo o fio, né? E amarro junto com esse restinho de fio aqui do anel mágico. Faço 2 nozinhos e vou cortar o excesso do fio. Esse é o cabelinho pronto. Agora a gente vai começar a fazer a costura das peças, tá? Então, para iniciar aqui a costura, eu vou costurar. Agora a gente vai começar a unir as peças. A gente vai fazer as costuras. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente vai costurar a cabeça com o corpinho, mas antes disso, a gente vai ter que completar bastante essa parte aqui do pescoço, para o pescoço não ficar molengo, tá? Então, eu posso apertar bastante assim, para entrar bastante enchimento, porque depois a gente vai costurar e a gente vai dar uma apertadinha e o enchimento vai subir, tá? Para completar essa parte aqui. Vou colocar mais um pedacinho. Que senão, se a gente não faz isso, a cabeça vai ficar molenga, tá? Eu vou usar alguns alfinetes aqui para fixar a cabeça, mas antes a gente vai ter que colocar a nossa túnica no nosso amigurumi, porque senão depois não vai caber na cabeça, né? Não vai passar pela cabeça, então a gente tem que colocar primeiro a tunicazinha. Eu posso até puxar um pouquinho para baixo aqui para não me atrapalhar no momento da costura. Lembrando sempre de deixar, né, se atentar aqui, que essa é a parte da frente do nosso amigurumi, então, parte da frente com a parte da frente. E eu vou costurar com a cabeça um pouquinho inclinada para trás, tá? Bem pouquinho. Não vou costurar no meio, exatamente no meio, tá? Vou costurar um quadradinho para trás. Deixa eu descer aqui. Eu vou prender com o alfinete para ficar bem centralizado, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa primeira costura, tá? Pego a agulha de tapeceiro. Então, a linha já saiu aqui do corpinho, então agora a gente vai colocar na cabeça, passar num pontinho da cabeça. Agora eu volto aqui no pontinho do corpinho. Eu volto novamente no pontinho da cabeça. E conforme eu vou fazendo os pontos, eu vou puxando para ficar bem firme. E também conforme eu vou fixando a cabeça, eu posso ir tirando os alfinetes.
finalizei a costura, fiz um nó e escondi o restinho da linha aqui na cabeça, tá? Aí eu vou dando uma ajeitadinha, vou até dar uma apertadinha aqui pro enchimento subir pro pescoço. Eu posso usar a agulha de tapeceiro para dar uma empurradinha aqui no enchimento para ele subir. E agora eu subo a túnica aqui pra cima, porque a gente vai fazer a costura dos bracinhos na lateral. Eu vou fixar bem exatamente na lateral do corpinho. Deixa eu virar aqui. Então, eu passo aqui um pontinho no corpinho e um pontinho no bracinho. Um pontinho no corpinho. Escapou meu fio. E um pontinho no bracinho. Mas que coisa! Tá só escapando o meu fio, e isso que ele não tá curto. Aí, mais um pontinho do braço e um pontinho do corpinho. Agora, primeiro, né, eu dou uma conferida se o braço tá ok. Tá tudo ok. Agora eu entro aqui e faço um nó. Entro no pontinho do lado, insiro a agulha no lugar aleatório, né? Saio aqui, puxo bem e corto o excesso do fio, tá? Primeiro braço, ok. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, se atentar aqui a fazer na mesma linha e na lateral. Passo numa alcinha aqui e faço um nó. Aí esse nó eu jogo pra dentro da peça. Corto o excesso do fio. Eu dou uma ajeitadinha aqui. Agora a gente vai fixar o cabelo. Então, antes de qualquer coisa, eu vou passar um alfinete no anel mágico aqui do cabelo e no anel mágico da cabeça. Aí, eu vou centralizar aqui. Lembra que a gente fez 4 mechas bem curtinhas? Essas mechas eu vou deixar pra frente. E vou começar a ajeitar o cabelinho. Antes de colar, né, você pode optar por colar com cola ou fixar com
costurando. Como a minha peça vai ser uma peça para enfeite só, eu vou colar. Mas se a sua peça vai ser para crianças, pode acontecer do cabelo descolar, tá? Depende de como for manuseado, pode descolar. Então, é melhor você costurar. Eu vou usar essa cola aqui, cola universal para artesanato, para fazer a colagem do cabelo, tá? Então, eu vou iniciar aqui, vou soltar os cabelinhos da frente. E vou colar aqui o topo da cabeça. Aí eu começo fixando aqui nas laterais, tá? Esses cabelinhos aqui da lateral, eu vou dar uma enroladinha e vou fixar ele. Enrolo, ele praticamente já tá enroladinho, né? Cabelo. A gente só dá uma enroladinha melhor e fixa ele. Vou fazer o mesmo com a franjinha aqui.
Agora a gente vai deixar secar um pouquinho pra voltar e fazer as mechinhas, né, desses cabelinhos que sobraram aqui em cima, tá? Vou deixar secar um pouco e já volto. Eu já tirei aqui todos os alfinetes, agora a gente vai grudar o restante do cabelo, tá? Essa parte vai ser assim, ó. Eu vou colar até uma parte, praticamente até metade da mecha, tá? Metade do cabelo. Aí a parte final eu vou dar uma enroladinha e colar, tá? Então, aqui eu passo até a metade só e colar com um pinguinho de cola. Primeiro eu grudo aqui a metade, né? E um pinguinho de cola aqui no final. Novamente, até a metade. Colar com alfinete. Aí coloco um pinguinho de cola. Deixa eu só puxar pra cá. Um pinguinho de cola. Pra fixar o finalzinho aqui da mecha. Novamente. Vou deixar secar mais um pouquinho aqui a cola. Enquanto ela seca, a gente vai fazer a caracterização do rosto com maquiagem. E para isso eu vou utilizar um pincel normal, ou pode ser um pincel de maquiagem também. Melhor ainda, né? Mas eu não tô achando meu pincel de maquiagem, eu vou usar um pincel normal. E uma paleta de cores de maquiagem. Vou pegar aqui o nosso amigurumi, ele tem uma barba, tá? Um bigodinho e um cavanhaque aqui. Então, eu vou utilizar uma cor, deixa eu mostrar aqui, eu vou utilizar essa cor marrom mais escurinha aqui,
dou umas batidinhas aqui em cima da boca, embaixo do nariz e em cima da boca, né? Pra gente fazer a barba dele. Se você quiser, você já pode parar por aqui, tá? Mas eu vou querer fazer mais alguns detalhes aqui com a maquiagem. Então, eu vou pegar um tom de marrom um pouquinho mais claro aqui. E vou fazer uma sombrinha entre o cabelo e a pele. Vou passar um pouquinho aqui em volta do olho também, porque ele tem umas olheiras, né, bem escuras. Fazer o bigode chinês aqui, a marca de expressão. Agora eu já posso tirar meus alfinetes. Ficou um alfinete aqui, vou ter que pegar um alicate. Ah, não, consegui tirar com a mão. Tá? Então, pessoal, chegamos no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da aula. Eu fico aberta a sugestões também de próximos amigurumis que vocês queiram que eu desenvolva aqui e traga para vocês. Então, muito obrigada pela companhia de todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!